do canal, é muito bom ter vocês mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de planejamento de viagens. Vamos começar deixando claro que não me interessa o que você vai fazer nos Estados Unidos. Se você vai viajar, se você vai visitá-lo a passeio, se você vai ficar morando lá, se você tem um visto de trabalho, enfim, não me interessa o que você vai fazer nos Estados Unidos. Eu tô aqui para te ensinar a como planejar a sua viagem para os Estados Unidos, caso você vá como turista a passeio e caso você vá com a intenção de morar nos Estados Unidos. Vem comigo? Roda a vinheta. Toda vez eu ouço a mesma coisa e é cansativo. Carol, eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos. Carol, meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos. Carol, o que eu faço para ir para os Estados Unidos? Oh my God, oh my goodness, para! It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Para, se poupa, me poupa, nos poupe, ok? Primeira coisa, se seu sonho é vir para os Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar a sua bundinha do sofá e começar a se planejar. Não adianta você ficar reclamando e praguejando céus e Deus e o inferno e todo mundo se você não tira a sua poupança do sofá para fazer o seu planejamento. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, desde que você vai ao mercado, desde que você vai comprar uma viagem, se você for mudar de vida, independente do que você vai fazer. Just do it! Independente do que você vai fazer, você precisa de um planejamento para fazer isso. E mudar a sua vida para os Estados Unidos não vai ser diferente. Combinado? É verdade. A sua sorte é que você tem eu. Aquelas bem desnecessárias. A sua sorte é que eu vou te ajudar o passo a passo. Esse canal é simplesmente para te dar o passo a passo de como realizar o seu sonho nos Estados Unidos. Eu preciso que você assista todos os vídeos, começando pela minha história, todo o planejamento, propósito e todas as outras coisas que eu vou deixar gravada aqui. Assiste. Você vai assistir até o final, tá? Não para no meio, não. Primeira coisa que você precisa diferenciar do seu planejamento. Você tem um planejamento de documentos para você vir para os Estados Unidos. Você tem um planejamento de vida nos Estados Unidos. Isso ninguém te conta. Você precisa separar ambos os planejamentos e eu vou te ensinar a começar pelo planejamento de documentação para quando você decide vir para os Estados Unidos. Primeira coisa que você precisa saber, a primeira: quem vai para os Estados Unidos? É você? É sua família? São seus avós? Seus filhos? Parentes? Todo mundo? A família inteira? Ou você vai sozinho? Ah, agora eu entendi! Primeira decisão é saber se essa mudança ou esse turismo ele simplesmente afeta a sua vida ou ele afeta a vida de outras pessoas. Porque é simples, se isso afetar a vida de outras pessoas, você precisa se planejar com essa pessoa. Isso acaba sendo um erro quando você sai do Brasil, porque muitas vezes você se planeja para vir e você deixa alguém lá no Brasil esperando que vá vir depois, e isso tem que ser previamente planejado com a pessoa que você tá com ela, seja pai, seja seu irmão, amigo ou seja o seu cônjuge, ok? Então, primeira coisa, isso afeta quantas vidas essa mudança, esse passeio ou esse turismo? Segundo ponto é seu passaporte. Você possui um passaporte válido? Tá dentro das regras, tá dentro das normas, tá dentro da data de validade do seu passaporte? Ou você precisa tirar um novo passaporte? Isso é muito importante você saber. É o primeiro documento que você vai tirar, entrando em contato pelo site da Polícia Federal e agendando uma data, pagando uma taxa, isso é óbvio, para que você possa tirar o seu novo passaporte ou renovar o passaporte que você tem com ele. Primeiro ponto, então, é o passaporte. Terceiro ponto, visto. Mentira. Segundo ponto, qual é o visto que você vai entrar nos Estados Unidos? Você vai entrar com um visto de turista nos Estados Unidos, que só te permite turistar nos Estados Unidos, ele não te permite trabalhar nos Estados Unidos. É isso que estão nas regras, não interessa o que os outros fazem ou deixam de fazer, eu não posso falar sobre isso. Mas você pediu seu visto de turista, você tem que entrar como turista nos Estados Unidos, ok? Tem alguém atrapalhando o meu minuto de gravação. Eu já falo. Dica de ouro pra você, que se dica fosse boa, eu estaria vendendo, aliás, pretendo. Sempre
entre nos Estados Unidos. Aliás, você nem vai entrar aqui, você nem vai passar pela imigração sem a sua passagem de volta. Sim, você vai entrar com a passagem de ida e você vai entrar com a passagem de volta. Não me interessa se você vai conseguir um belo desconto para comprar isso daqui 6 dias depois que você estiver aqui dentro. E não me interessa se você vai perder sua passagem de volta porque você decidiu ficar nos Estados Unidos, mudando seu status ou não. Você só entra aqui com a passagem de volta. Então, se for lá na agência de viagem, já parcela aí e dê a volta, tá bom, bebê? Feito todo esse pré-planejamento, você vai entrar para o planejamento em si de quando você chegar nos Estados Unidos. Aqui eu vou dividir em 2 partes para vocês. Me acompanha aqui. Eu vou dividir para vocês quem vem turistar e eu vou dividir para vocês quem vem para morar nos Estados Unidos, ok? Mais uma vez, não me interessa se você tá legal ou ilegal aqui, eu só tô te dando dica de como morar nos Estados Unidos, ok? Ponto. Vamos lá, se você vem para turistar nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa saber para onde você vai, quais são os pontos turísticos que você vai visitar, quem você vai encontrar aqui ou não vai encontrar aqui, você precisa saber quanto você pode gastar e como você vai se locomover para fazer esse turismo dentro dos Estados Unidos, ok? Sim, isso vai ser questionado quando você passar na imigração e vídeo de imigração vai ser um outro vídeo do canal, ok? Então você vai ser questionado quando você entrar aonde é que você está indo. Outra dica que a tia te dá, é bom você ter isso impresso na mão, tá lindo? Onde você tá indo, quanto tempo você vai ficar. Airbnb reservado ou booking.com. Queria falar nada não, mas já tô falando. Chega com tudo organizadinho aqui, tá bom? Tô te ensinando, presta atenção. Caso você opte por vir morar nos Estados Unidos, ok? Legal ou ilegal não é da minha conta, mais uma vez. Caso você opte por morar nos Estados Unidos, coisas que você precisa saber. Onde morar, onde conseguir o seu emprego, se você vai precisar de carro ou não, porque isso é um dos pontos mais importantes aqui nos Estados Unidos. Se você vai morar perto de rotas de rodovia fáceis ou se você vai morar perto do seu trabalho. E outra coisa que você precisa saber também, se você vai depender de trem, se você vai depender de ônibus ou se você vai depender de carona, e você também precisa saber a respeito do tão famoso e difícil aluguel. Tá anotando tudo? Colocou tudo isso na ponta do lápis? Não adianta se enganar, me enganar, enganar o vizinho. Isso você tem que saber. Você tem que definitivamente colocar isso no papel, porque são os pontos principais para você morar, viajar ou fazer qualquer coisa nos Estados Unidos. Então guarda bem todo o passo a passo que eu passei para vocês, ok? Vou gravar um vídeo muito legal para vocês, falando quais são as documentações que você precisa ter para passar na imigração americana. Isso é muito importante. Como você deve se comportar diante de ir até o local de retirada do visto americano e como você tem que se comportar estando aqui nos Estados Unidos quando você passa pela imigração no aeroporto, ok? Também nós vamos discutir uma outra coisa que eu já quero deixar claro nesse vídeo e talvez eu vou deixar claro em vários outros vídeos, porque isso foi uma das coisas que mais pegou pra mim aqui. Sabe o tal do amigo do fulano, que tem uma indicação muito boa de um primo do irmão dele, que faz o preenchimento das coisas pra você, que preenche documentação, que dá um jeito em qualquer coisa? Aham, sei. Pois é. Eu quase caí nessa e quase me matei nos Estados Unidos, ok? Caso você venha como turista, presta atenção no que eu tô falando. Caso você venha como turista e resolva mudar o seu status aqui dentro, vim como turista, me apaixonei pelos Estados Unidos e decidi ficar. Acontece muito, tá? Acontece bastante. Decidi ficar, trabalhar, conseguir um visto de trabalho, ficar ilegal, não me interessa mais uma vez. Caso você queira mudar o seu status e continuar legal dentro dos Estados Unidos, procure um advogado de imigração que vai fazer isso. Não caia na besteira de pedir para que alguém faça ou que você solicite para o USCIS a mudança do seu status, ok? Quer estender o visto de turista? Quer mudar o seu visto de turista? Procure um advogado de imigração. São pequenas coisas que os Estados Unidos acaba freando as pessoas aqui dentro e mandando de volta para o seu país
por bobeira que você preencha a documentação errada, ok? Procure um advogado de imigração dentro do seu prazo legal. Não fique um dia, uma hora, um segundo fora do seu status americanos para depois solicitar o seu visto, porque vai ser negado. Como disse uma advogada com a qual eu tive conversando essa semana, não tem como mudar o status de alguém que está sem status americano. Toma muito cuidado com isso. Espero ter ajudado um pouquinho mais nessa aba planejamento de vocês. Quero entrar em detalhes a fundo sobre cada um desses tópicos. Como tirar o seu passaporte, como se comportar na entrevista do visto, enfim, onde conseguir o emprego, uma casa, blá, 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 blá. Tô aqui pra isso, combinado? Não esquece. Não esquece, linda, dá like e se inscreve no canal. Eu não vou ficar aqui falando à toa. Você se inscreve no canal. Ajuda a tia a pagar o Celta que tá parcelado. Tá bom? Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo.